Olá, queridos amigos, olá, sejam todos bem-vindos, nossas amigas, nossos amigos, ao canal Horizonte Espírita. Nós estamos dando continuidade ao estudo da obra Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos falar e refletir sobre o capítulo 9, intitulado Sugestão. Sejam todos bem-vindos e, querida Amália, seja bem-vinda ao nosso estudo. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes, amigos queridos. Estamos aqui mais uma vez com a bênção de nosso Pai e nós vamos fazer uma pequenina oração pedindo ao Mestre Jesus que esteja aqui entre nós e mais um dia estamos estudando uma obra cristã. E eu peço, Jesus, que a vossa inspiração possa se derramar sobre eu, Patrícia, que fala, e que todos nós, ouvintes, os ouvintes, nós que estamos aqui, possamos ter verdadeira compreensão pelo assunto de hoje. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes e a nós também que falamos. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, então vamos dar continuidade, né? Um capítulo, como todos desse livro, muito importante. A gente percebe Emmanuel dando uma sequência de ideias, né, para que a gente compreenda tudo que ele quer trazer para nós, né? Nesta cartilha que é do plano espiritual. Bom, então o capítulo 9, intitulado Sugestão. De início, Emmanuel já começa dizendo para nós que quando a gente fala em sugestão, e quando a gente fala é um fenômeno, né, da sugestão, é sugestão mental. O que vem já na nossa mente? Qual que é a ideia que naturalmente já vem na nossa mente? Da hipnose, não é? Então, nós já pensamos em relação aos profissionais, né, da terapia que fazem a hipnose, então pensamos nos hipnotizadores, nos hipnotizados, a gente já imagina esse conceito, essa estrutura, né, profissional da hipnose, que, obviamente, faz parte, né? Então, Emmanuel diz para nós que nós pensamos já nesse gabinete privativo, né, magnético específico, mobilizando esses hipnotizadores e esses hipnotizados à conta de taumaturgos, ou seja, à conta daquela pessoa que realiza atos extraordinários, que realiza atos milagrosos. Então, é uma ideia equivocada, né, mas é a que vem na nossa mente. E pensarmos, obviamente, nessa parte clínica, né, que realmente acontece. Mas então, ele vem falando para nós, ele dá aqui, ele traz uma figura, que é o Joseph Grasset, que é um francês, né, um francês que ele era, né, neurologista, um investigador parapsicológico. Ou seja, esse eminente neurologista, diz Emmanuel, da escola de Montpellier, Montpellier é a cidade onde ele nasceu, tá? Mas tem a primeira, pelo menos na nossa pesquisa, né, a primeira faculdade de medicina da França, no século XII. É aqui na cidade de Montpellier. Então, é a faculdade de medicina de Montpellier. Mas, então, esse eminente neurologista francês da escola de Montpellier chega a classificar as sugestões, que é o tema do nosso capítulo, em duas categorias. Então, ele classifica no seu estudo, né, na sua investigação, em relação a essa sugestão intra-hipnótica e pós-hipnótica. Então, intra-hipnótica acontece ali naquele momento clínico mesmo, naquele momento da terapia, naquele momento que a hipnose é feita naquele paciente, né? Então, ela está acontecendo ali. E a pós-hipnótica, ela se realiza além do despertar. Mas é interessante que tanto uma quanto outra, né, a intra ou a pós-hipnótica, é um processo terapêutico que induz o quê? A mudança comportamental daquele indivíduo, daquele paciente.
né? Então, na intra-hipnótica, há ali uma alteração naquela estrutura do pensamento, da forma de pensar daquele paciente, naquele momento, né, que ele está ali sendo tratado, e a pós-hipnótica é como se deixasse ali meio que latente, mas que quando no mundo, no dia a dia, na vida daquele paciente, um gatilho aconteça, que é aquele gatilho pelo qual ele foi procurar ajuda, né, aquilo que está afetando ele de alguma forma, quando aquele gatilho aconteça no seu dia a dia, ele vai ter, ou buscar, né, ali uma sugestão de um comportamento diferente. Então, é um tratamento, né, é um tratamento. E o que significa? Vamos procurar no dicionário, vamos ver o que significa a palavra sugestão. Então, primeiro, Emmanuel traz para nós a relação clínica mesmo, a relação terapêutica, né, em relação a essa sugestão que nos traz a ideia da hipnose. Mas vamos ver o que significa no dicionário a palavra sugestão. Bom, vários significados, mas tudo induzindo o quê? A uma proposta, a algo que se propõe, a uma ideia que é oferecida, um conselho, né? Muitas vezes a gente não fala assim, posso te dar uma sugestão em relação a isso? Você está dando um conselho à pessoa, né? É uma sugestão. Então, é uma ideia, uma proposta, né? Mas aqui, na parte, no teor, no que concerne a psicologia, é um processo de influência através do qual o indivíduo altera o seu comportamento, muda a sua opinião, sem estar consciente dessa mudança, sem saber o porquê de sua ocorrência. Olha só que interessante, né? E Emmanuel vai trazer para nós essas informações, ele vai esmiuçar um pouquinho mais em relação a essa inconsciência, né, vamos dizer assim, dessa sugestão, mesmo dentro aí dessa hipnose. É muito interessante, né, todas essas informações. Bom, entretanto, continua Emmanuel, a sugestão é um acontecimento de toda hora. Então, primeiro ele vem trazendo essa informação clínica para nós, e essa ideia que já vem na nossa cabeça naturalmente, na nossa mente. Mas ele está falando que a sugestão, ela é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres. Então, estamos sujeitos a essa sugestão a todos os momentos. Com base no quê? Com base na reflexão mental permanente. Ou seja, nós pensamos, nossa mente está sempre, né, nossa mente espiritual, através do nosso cérebro físico, sempre extenuando um pensamento de várias formas, e dentro disso, por conta disso, nós estamos envolvidos em sugestões a todo momento. Então, ele começa trazendo uma ideia que é muito específica, para depois ele alargar essa ideia para nós, né? Essa nossa compreensão. Emmanuel, muito pedagógico, sempre, né, Amália? Muito pedagógico. Sempre. Dela se apropriou com mais empenho, quer dizer, a sugestão, se apropriou com mais empenho a magia. Olha que interessante. Que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Então, nós podemos ver que a magia, o magnetismo, no geral, viu a sugestão com muito interesse. Por quê? Porque eles viram que poderia aplicar o uso da sugestão na própria magia. E porque já estavam descobrindo de uma maneira geral que ela é um instrumento das forças ocultas, que até então ninguém nunca tinha parado para meditar o que era a sugestão, como poderia uma pessoa ser sugestionada. E Emmanuel diz aqui que tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas. Então, a sugestão também se infiltrou em todo o contexto, em todas as cerimônias religiosas da Terra.
E ele fala que essas cerimônias em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Veja bem, a própria religião nos mostra isso em suas cerimônias religiosas. Essas cerimônias religiosas, que nós sabemos, são aqueles cultos, aqueles rituais que as religiões têm no seu contexto, é claro, porque ela sabe que tudo aquilo sugestiona os seus profetantes. E ali, nesse poder da sugestão, tem mentes poderosíssimas que trabalham, que recebem essa sugestão e também emitem os seus pensamentos, não só entre os encarnados, como os desencarnados também. E isso as religiões descobriram que isso estava dando certo, dá certo. Porque, de uma certa maneira, as religiões, com o seu modo de agir, com o seu modo de ser, elas também podem disciplinar assim aquelas ações irrefletidas dos seus fiéis. Porque as religiões sugestionam os fiéis, acatam aquelas sugestões e muitas vezes elas têm o poder de conter essas ações irrefletidas que o ser humano tem. Ou, como eu diria, seja por ter uma sensibilidade boa, avançada, ou seja, pelo medo. E a sugestão, ela funciona também assim, com o medo, impondo, incutindo o medo nas pessoas. Tudo isso é sugestão. Agora, ele continua dizendo o quê? Que a força mental, veja bem, força mental, o que é força mental? É aquela capacidade que o ser humano tem, uma capacidade cognitiva e emocional. O que é isso? Aquilo que nós sentimos e nós percebemos. Essa força mental, que ele fala aqui, pura e simples, carreando a ideia da imagem viva. Quer dizer, carreando, ela carrega uma ideia forte, essa força mental, que é como se fosse uma imagem viva, que no Espiritismo nós chamamos formas pensamento. Pensamento tem forma, tem cheiro e tem cor. Quando ele diz aqui, a sugestão, ele vai comparar como eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa e nem má. Veja o poder da sugestão, minha gente. Ela tem a força da eletricidade, como ele diz, ela tem, como vou falar, o poder de um explosivo, que seria, um exemplo, a pólvora. Tudo isso é a sugestão. A sutileza, que ela também é sutil, viu? De um vapor de água, dos gases que compõem o vapor de água, e até a fragmentação de um átomo. Quer dizer, a explosão de um átomo. Olha a força da sugestão. E ele diz que essa força, ela pode ser boa e ela pode ser má. O que ele quer dizer aqui é isso. Ela não é boa e nem má. Quer dizer, mas ela pode ser boa e pode ser má. Mas, como ele diz, dependendo dos seus efeitos, da aplicação que se lhe confere. Conforme você aplicar, conforme essa sugestão for empregada, as consequências virão. Como ele diz, os efeitos dessa aplicação. Essas consequências virão, sim,
Se você aplicou essa sugestão de uma maneira poderosa, as consequências serão poderosas. Se você aplicou essa sugestão de uma maneira má, as consequências serão más. A mesma coisa para o bem. Agora, ele continua dizendo que nós temos-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso. Olha que interessante. A sugestão, ela não está apenas na oração que nós fazemos. Olha só, serviço religioso, na fé que você professa. Ela está também nesses símbolos sagrados de uma religião. Aí eu vou falar para vocês o quê? Essas imagens que nós vemos nos templos, né, religiosos, os gestos que nós fazemos, né, a palavra que nós emitimos, os cantos, e outros símbolos religiosos que nós conhecemos. Para o cristão, vou dar um exemplinho também. Um símbolo religioso para o cristão seria a cruz. Entenderam como é que funciona? A cruz sugestiona o quê? Jesus, que morreu numa cruz. Você vê uma cruz? Primeira coisa que você vai lembrar vai ser disso. Não é dois pedaços de madeira. Não, você fala, ali estão 2 pedaços de madeira. Não, ali está uma cruz, e aquela cruz já te remete aos conceitos que você já traz, ó, de muito e muito tempo. Quer dizer, tudo isso, todo esse serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo. Quer dizer, isso é de uma maneira positiva, vamos lá. As imagens, os cantos, as orações, os gestos, e outras coisas mais, quando funcionam para o lado positivo. Isso é muito bom, tá? Mas, tem o mas também a sugestão está nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros. Aí nós vamos ver que ela também, a sugestão, está nas cenas mais grotescas e lamentáveis dos rituais, das guerras, aqueles bárbaros, os sacrifícios humanos, de animais aos deuses pagãos. E ele continua dizendo que também a sugestão está na demagogia do arrastamento, ressumando o psiquismo inferior. Demagogia do arrastamento. É a manipulação que certos homens, por ter um conhecimento um pouco mais avançado, ter um poder de sugestão forte, líderes religiosos, fanáticos, ambiciosos, que vai fazer o quê? Ressumando um psiquismo inferior. Quer dizer, todo esse tipo de ser humano vai fazer no outro, o outro revelar aos poucos os seus impulsos mentais mais primários, que eu poderia dizer, que vão inspirar a licenciosidade e a rebelião. Esses impulsos primários que outra pessoa desencadeia em outro, ela vai tirar lá do fundo, lá do inconsciente de um ser humano, aquelas coisas mais atrasadas, aqueles pensamentos mais deprimentes, imorais, que vão surgir novamente dele e dando assim, inspirando essa criatura ao desregramento moral e à indisciplina do pensamento. Esse tipo de criatura, que talvez seja tão sugestionável para o outro, o seu pensamento ainda não tem a disciplina necessária e ele se deixa se envolver pela sugestão, como Patrícia disse,
como se fosse um hipnotizado. O hipnotizado, o que é? Nada mais é daquele que se dispõe a ceder o seu inconsciente para que outro possa revelar. Então, Patrícia, o que nós sentimos e a doutrina espírita esclarece na questão 654 do Livro dos Espíritos é o seguinte: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Quer dizer, muitos se utilizam da superstição, dessa sugestão, explorando o lado mais fraco do ser humano, para que possa manipulá-lo. Então, Deus não precisa disso. Deus quer que nós o adoremos em espírito e da maneira mais pura e sincera que o nosso coração possa fazer isso. Não é, Patrícia? Sim, com certeza, amada. Nossa sinceridade, né? Nessa nossa adoração, né? Que é a sinceridade. E você falou das formas pensamento. É interessante, as formas pensamento, elas são invisíveis, né? Aos olhos da matéria. Mas elas são sentidas, são visíveis, né, Amália? Aos olhos da espiritualidade, né? E ali acontece toda aquela ligação, que é essa sugestão. Essa sugestão é algo tão importante da gente estudar, da gente perceber, porque é a base das obsessões. É a sugestão. A sugestão de uma mente para outra mente, não é? É a base de tudo. Então, olha como é importante que a gente compreenda que isso existe, que isso acontece, e de que forma a gente está se expondo em relação a essa sugestão. Oferecendo e recebendo. E Emmanuel faz aqui para nós uma aula, né, nesse capítulo, sobre esse tema, né, esse tema sugestão. Aí ele vem dizendo, para a gente seguir, né, Malha, no capítulo, ele vem dizendo que as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos atos, são elementos dinâmicos de indução. Ou seja, são forças atrativas, né, nós induzimos, eles são forças. Nós somos energia. O espírito, a gente ainda não compreende perfeitamente a natureza, né, do espírito, mas é uma energia, é algo que vibra, algo que tem esse movimento. E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos e as nossas atitudes, ou seja, todo movimento que a gente faz, interna ou externamente, nós estamos sendo forças geradores de uma indução, de uma sugestão. Né? Nossos exemplos, aquilo que a gente fala, vamos pensar naquilo que a gente está externando, né? Que as outras pessoas estão vendo. Porque as pessoas ao nosso redor não percebem o nosso sentimento, nossa emoção, nem nosso pensamento. Mas a gente vai externar isso em algum momento. Então, a palavra que a gente fala, a atitude que a gente faz, ela serve o quê? De exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Emmanuel vai falar isso para nós mais para frente no capítulo. Serve como exemplo. Então, nós estamos oferecendo uma sugestão também. E vai com toda essa vibração, que é esse dínamo que Emmanuel fala, de indução, é uma força, nós geramos essa força. Olha só, né, que importante que a gente saiba, né, que tudo tem valor. Às vezes a gente fala uma palavra, fala qualquer coisa, ou não importa o que eu fale para aquela pessoa, importa para aquela pessoa, importa para a gente que está falando, tem muita importância, e tem importância no ambiente que a gente se encontra. Então, é tudo um controle que nós temos que ter, né, de nós mesmos, não em relação aos outros, mas de nós mesmos.
Aí Emmanuel continua dizendo que todos nós exteriorizamos a energia mental, claro, através do nosso pensamento, né, da nossa vibração, nós exteriorizamos tudo isso, configurando as formas sutis em que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas sutis, nascidas nas mentes, nos cérebros alheios, dos outros. Então, é uma permuta, nós vivemos nessa troca, nessa imersão de sugestão, de vibração, de influência. Nós estamos sempre unidos nisso tudo. Né? Não estamos nunca sozinhos. Nós já lemos, né, no outro capítulo que a nossa mente, a nossa ideia é resultado de muitas ideias junto com a nossa, né, que nos sugerem tudo isso. Mas nesse parágrafo, tem algo muito importante que Emmanuel fala para nós, que nós influenciamos e somos influenciados através das formas sutis. Aqui está um problema que a gente tem que prestar atenção. Porque eu falei agora há pouco da nossa palavra, da nossa atitude, que é algo que a gente externa e que o outro vê. Né? Ele escuta a nossa palavra e ele vê aquilo que a gente faz. É um exemplo que a gente sugere também, né? É um exemplo que sempre é sugestivo ao outro, que a gente pode influenciar o outro, aqueles que estão à nossa volta. Mas, às vezes a gente pensa que é necessário algo que a gente faça realmente e que seja notório, né? E que todo mundo preste atenção para que aconteça uma influência. Mas não é assim. Nós influenciamos, e muito, e sempre, com formas sutis. Ou seja, é aquilo que está dentro de nós. Um pensamento naquele ambiente, nós estamos influenciando, e ninguém sabe o que nós estamos pensando. Às vezes é algo tão bobo, que a gente não se dá conta, ou não dá importância para a vibração daquilo que nós estamos pensando, mas nós estamos emitindo essa sugestão. E são formas sutis. Então, não precisa ser algo grandioso, não, para que a sugestão aconteça. Né? Mesmo numa palavra, numa pequena frase, né? Às vezes a gente fala da palavra, então a gente pensa naquela pessoa que faz ali aquela palestra, que congrega ali centenas, milhares de pessoas escutando, ele está oferecendo uma grande sugestão ali, né? Com tudo que ele diz. Mas não precisa ser essa pessoa para que a gente acarrete essa sugestão, que a gente ofereça essa sugestão. Uma palavra, uma frase, uma conversa com alguém, nós estamos sugerindo algo ali. Olha que interessante. Por isso, o nosso cuidado até, né, com o que a gente fala. Nós aqui, né, Amália, nesse momento, falando sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o que o Emmanuel tão maravilhosamente está trazendo para nós, é uma responsabilidade, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando. Pessoas estão ouvindo, não é? Então, tem aí uma sugestão, uma vibração nisso tudo. E o nosso cuidado tem que ser diariamente com todos nós, com todos à nossa volta, na nossa casa, no nosso lar, porque nós somos essas forças de indução. E se temos no nosso convívio pessoas, às vezes, eu não sei se é bem o termo correto que eu vou usar, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer. Psicologicamente instável, vamos dizer assim. Né? Pessoas que têm mais dificuldades em se equilibrar e que são naturalmente mais sugestionáveis em relação a tudo do que outras, né? Apesar que todos nós somos, mas tem pessoas que são naturalmente mais sugestionáveis com as coisas da vida. Né, se escuta que alguém está doente, pronto, ela já começa a achar que ela também tem a doença. Existem, né, pessoas assim. Eu chamo, não sei se é o correto, eu chamo de psicologicamente instáveis. Não sou da área, então não sei se eu estou falando da forma correta, mas é a forma como eu consigo me expressar. Então, nós temos uma responsabilidade, todos nós temos os nossos desequilíbrios, mas quem está conversando com aquela pessoa, que tem uma proximidade com aquela pessoa, tem que tomar cuidado com o que fala para aquela pessoa.
para que ela não se sinta ainda mais desequilibrada, sugestionável de uma forma mais difícil para ela, né, inferior, podemos dizer assim, com mais dificuldade. Olha como a gente tem que ter esse cuidado nos nossos relacionamentos, na nossa casa, com a nossa família. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa é líder nato, né, porque ela tem essa forma de dizer, ela tem essa condição de fazer com que as outras pessoas ali sigam aquilo que ela está falando. Tem os dois lados, né, dessa moeda aí. Mas o importante é que a gente saiba que nós somos esses dínamos de indução. Da forma que a gente se expresse, ou externamente, ou aqui só dentro do nosso sentimento, nós estamos criando formas de pensamento. Nós estamos criando vibração que vai atingir o ambiente, que vai atingir as outras pessoas. Então, precisamos ter esse cuidado, né, para com todos. Continuando, Emmanuel, cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Ou seja, as pessoas que coadunam ali, que têm essa afinidade conosco em certas características, elas podem facilmente ser induzidas. E nós também, né? A gente fala nós porque nós estamos falando da gente para os outros, mas o mesmo acontece conosco, né? Em relação às mentes alheias, em relação a nós, né? Então, nós podemos influenciar essas pessoas, porque cada atitude nossa polariza essas forças. Olha que interessante, cada atitude, são essas formas sutis, que às vezes a gente não se preocupa, né, não se dá conta disso. E aí nós vamos impelir essas pessoas, né, isso pode acontecer facilmente, à imitação daquilo que nós estamos pensando, falando, daquilo que nós estamos exteriorizando. E isso pode vir consciente ou inconscientemente daquela pessoa. Olha que interessante, às vezes a gente está numa rodinha ali, né, e nós temos uma condição em relação a um terceiro que não esteja ali, diferente do que as pessoas estão falando naquele momento. A nossa ideia em relação àquela pessoa. Mas pode acontecer da gente se sugestionar ali naquela rodinha, não é? E até inconscientemente mesmo, assim, começar a entrar naqueles argumentos iguais aos dos outros. Olha só, a gente se deixou levar, sem tomar o cuidado, a segurança da nossa vigilância. Fomos sugestionáveis, né? Recebemos essa sugestão e nos deixamos levar. E isso acontece com todas as coisas, e a todo momento. Por isso a gente tem que ter firmeza no nosso propósito, na nossa consciência, de seguir aquilo que a nossa consciência está realmente nos propondo, para que a gente não aceite a sugestão do outro, principalmente se ela não for uma sugestão boa, né? Porque a sugestão boa é excelente que a gente aceite, né? Mas temos que tomar cuidado, que a sugestão ela pode ser boa, ou ela pode não ser tão boa assim, e nos afetar. E somos afetados. Aí ele vem dizendo que é o princípio da repercussão. Olha só, nós estamos nessa troca, que nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, olha que interessante, não vou lembrar agora qual é a questão, mas tem no Livro dos Espíritos que Allan Kardec faz uma pergunta mais ou menos assim, né, querendo perguntar para a espiritualidade da codificação, se nós somos influenciados pelos espíritos, né, ou se a gente decide tudo por nós mesmos. E eles dizem que não, nós somos influenciados, né, a tal ponto que praticamente eles nos dirigem, olha só, que informação importante. Mesmo sendo nossa decisão final aquela respeitada, mas se nós permitimos que a sugestão aconteça, que a gente não coloque um limite nisso, né, que a gente não tenha essa força de não nos sugestionarmos a todo momento, as outras mentes vão nos dirigir, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Elas vão nos dirigir, por quê? Porque a gente vai sempre
é na levada, né? Não toma o leme aí da nossa vida, o comando da nossa vida. Por isso que é importante o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, falar como que eu reajo às coisas, o que realmente eu gosto e não gosto, o que me faz bem e o que não me faz bem, que caminho que eu acho que é o certo. Aí a gente vai começar a trabalhar mais intensamente o nosso controle em relação à sugestão. Sempre, obviamente, falando aqui da sugestão que não é boa, porque a sugestão que é boa a gente deixa acontecer porque é excelente, né? Vai nos auxilia aí no crescimento. Mas a perigosa é a sugestão que não é boa. E esse autoconhecimento vai também nos ajudar a vencer isso, a colocar um obstáculo nessa sugestão. Porque todos nós somos essa força aí que a Emmanuel falou. Em toda atitude nossa, mental, e que se exterioriza também em atitude de palavra, tudo, nós estamos influenciando, e somos influenciados. O controle é muito importante, é essa repercussão que ele fala, ó, que comanda. Nós estamos aqui. Não importa que a gente esteja vivendo distante das pessoas, né, em algum momento nós vamos ter que interagir de alguma forma. E isso vai ter uma sugestão, vai ter uma influência. Todos nós somos influenciados. Então, agora a Amália vai nos trazer, ele falando aí dessa escola, né, Amália? Desse lar, que é É, importante que a gente é, trabalhe tudo isso, né, é. em todos os âmbitos da nossa vida. Antes de começar a leitura, eu quero lembrar que a questão é a 459, Patrícia, do Livro dos Obrigada, Amália. Espíritos, viu? Que eu já usei tanto essa questão que eu já decorei, tá? E outra coisa que você falou, que me interessou muito, foi o poder da palavra, de uma frase. Nós somos muito sugestionáveis mesmo, Patrícia. Às vezes, uma palavra vai desencadear no outro uma programação de comportamento. Você mesmo vai programando o comportamento do outro, às vezes com uma palavra só. Porque essa palavra, talvez, vai remetê-lo assim, a um passado, a uma coisa que estava ali quieta, de repente aquilo vem à tona, ele começa tudo de novo. Se for um processo de ódio, de inimizade, ou um amor esquecido, ou uma saudade, veja bem o poder da sugestão. E aí eu fico preocupada, Patrícia, com as nossas atuais e os nossos atuais influencers, que eles trabalham com o poder da sugestão, mas nem sempre, pais, mães, essas sugestões são aproveitáveis. Então, o que eu diria? Vigie, olhe muito bem onde seu filho está seguindo, onde sua filha está seguindo, quem? Porque a maioria desses influencers não é para transmitir conceitos bons, familiares, de fé, de amor ao próximo. Não é. O importante ali é a aquisição material. Fiquem atentos, porque Emmanuel fala sobre isso. E ele diz o seguinte: a escola é um lar de iniciação para as almas, que começam as lides do burilamento intelectual. Ele sempre diz que a primeira escola de um ser humano é dentro do seu lar. E eu diria que já é até desde o ventre. Nós já estamos educando os nossos filhos. Esse processo, que ele fala, o burilamento intelectual, é o processo do aperfeiçoamento intelectual que já está sendo iniciado ali dentro do lar. E, ao mesmo tempo, que ele diz aqui, ó, constituindo simultaneamente, ao mesmo tempo, um centro de reflexo condicionados. Quer dizer, o pequenino está ali vendo tudo, sentindo tudo, ouvindo tudo. E o que vai acontecer com essa criança? Os comportamentos dos pais, dos familiares, que estão ali à sua volta,
vão se enraizar em suas mentes pequeninas, com toda certeza. E, como ele diz, esses reflexos condicionados que a gente aprende, é por isso mesmo, as nossas primeiras aprendizagens, para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir, pelo alfabeto, o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Então, quando ele diz que a primeira escola é o lar, e tudo que nós fazemos, tudo que nós refletimos nessas pequenas almas, é aquilo que ela vai adquirir para si mesmo, vai se enraizar dentro de si, que vão gerar os seus comportamentos. Mas, como ele diz, todos nós estamos aqui reencarnando, é para adquirir realmente novos comportamentos, pela educação, pelo estudo, pelo trabalho, e o que é importante para que nós possamos desenvolver as nossas próprias conquistas no campo da inteligência, como ele diz aqui, ó, reencarnam para readquirir pelo alfabeto, o estudo, o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Nós estamos nesse mundo para aprender novos conceitos, repetir os bons do passado, neutralizar o que foi mal e somar. Ele vai dizer isso nesse próximo período. Escutem bem. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, quer dizer, nós temos centenas de professores que nos ensinam. Não é só aquele professor que domina uma cátedra, um ensino, uma matéria. Não é só aquele. Nós vamos adquirir muitos conhecimentos com os amigos, com os nossos próprios familiares, com pessoas conhecidas, com pessoas estranhas, com os nossos inimigos. A gente adquire conhecimentos, sim. E ele fala da tribuna. Essa tribuna, no que eu quero dizer aqui, é quando você ouve uma oratória, uma palestra, alguma coisa construtiva que você assimila para si mesmo. Pelo livro, sim, pela leitura de um livro, quanta coisa que nós não aprendemos, hein? E pela imprensa. E hoje a imprensa está super modernizada. Inventou-se, criou-se uma coisa a milhões de distância daqui, imediatamente você pode já tomar conhecimento disso. Quer dizer, o mundo está nos dando muitas e muitas informações. E agora, esses arqueólogos, que é o trabalho deles, ainda estão em pesquisas, trazendo informações de acordo com materiais assim que inventaram de grande alcance, pode detectar a idade de um artefato, em que ano aquilo aconteceu. Então, eles estão trazendo também informações até do passado, porque as do presente são muitas, e nem sempre são tão boas assim, não. Mas tem muita coisa boa neste mundo, porque aí qual que é o verdadeiro objetivo? É a gente aprender, a gente aumentar o nosso campo da inteligência, mas não só a inteligência. A gente deve aprender também os conhecimentos morais. Olha o que ele diz aqui, ó. Retomamos no mundo, com a nossa reencarnação, é claro, a nossa realidade psíquica. O que será que é isso? Realidade psíquica. A realidade psíquica é tudo aquilo que você vai perceber daquilo que cerca você, que vão se somar, como ele diz aqui, de nossas aquisições emocionais e culturais do passado. Você já traz um conhecimento do passado. Tá. Aqui você vai adquirir
mais conhecimentos ainda que vão se somar. E diante dessa soma desses conhecimentos, o que vai acontecer? Você vai ficar com a possibilidade mais ampla, como diz ele, mais ampla, mais extensa, né? Aumentada, para a educação da vontade, para o devido ajustamento à vida e à vida superior. Então, o que nós podemos dizer com tudo que nós já conhecemos do passado? Trazemos em nosso inconsciente. E aqui nós vamos receber mais conhecimento de tudo aquilo que nos cerca. Nós vamos ter conquistas emocionais, nós vamos ter conquistas morais, e isso que nós, juntando tudo que trazemos de outras vivências com o que nós aprendemos agora, é claro que nós vamos ter maiores chances de educar a nossa vontade. Nós temos mais elementos para nos ajustar à vida maior, porque esse é o objetivo de nosso Pai para todos nós. Sede perfeitos como vosso Pai celestial é. Adquirir conhecimentos, sim, intelectuais, morais e espirituais para o nosso avanço. E quanto aos pais, eu queria deixar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 208, que diz o seguinte: que os pais exercem uma influência muito grande sobre o espírito do filho. Entretanto, os espíritos dos pais têm por missão aprimorar o espírito do filho pela educação. É para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Aí eu mostro a vocês a responsabilidade de um pai e de uma mãe na educação do seu filho. Não é, Patrícia? Muito, Amália, muito importante esse ponto que você falou. Nós temos responsabilidades com esses espíritos que chegam para nós, né? Que são É. os nossos filhos. Nós temos responsabilidades muito grande, é uma missão realmente grandiosa. E quando a gente educa, mesmo não sendo os pais, biologicamente falando, mas os pais que são os responsáveis, quem é o responsável pela educação de um espírito, né, a educação de uma criança, tem essa missão importante. E quando estamos fazendo isso, cumprindo essa missão, nós estamos atuando, né, como aqueles co-criadores em plano menor, que André Luiz nos explica que somos, porque nós estamos o quê? Trabalhando, auxiliando o despertar de um espírito, né, apesar das nossas fragilidades, nós temos essa missão, que é para nós muito importante, né. Aí você vai seguindo, Amália, o Emmanuel vai seguindo, dizendo que somos hoje, é aquilo que você comentou, né, agora há pouco. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Ou seja, todos nós somos uma individualidade. Cada um de nós, né? Nós somos uma individualidade. E nós reencarnamos, como a Amália já comentou anteriormente, nós reencarnamos com tudo aquilo que nós já construímos em nós. Os nossos conhecimentos, parcos ou muitos, cada um é sua individualidade, né? Os recursos morais, que podem ser muitos ou poucos, mas nós reencarnamos com aquilo que nós já construímos em nós, aquilo que já faz parte de nós, não é? E nós temos aqui, enquanto estamos reencarnados, toda a oportunidade de recursos para que a gente altere aquilo que precisa ser alterado, né? Deixe de lado aquilo que não é bom e construa algo bom em nós. Por isso que Chico Xavier falava, né? Nós reencarnamos no local certo, com a família certa, no ambiente certo. Por quê? Porque realmente é tudo feito dentro
da lei de Deus, dentro da lei natural, para oferecer para nós tudo o que nós precisamos para trabalhar essa individualidade, para trabalharmos essa nossa reencarnação, né, no sentido do porvir, que é o que ele diz aqui, Emmanuel, no sentido de adquirir essa felicidade plena, de conquistarmos essa felicidade plena. E essa felicidade verdadeira que ele fala, é aquela que Jesus fala que trouxe para nós, né? Ele trouxe a paz e a felicidade verdadeira, ou seja, ele trouxe a forma como a gente deve viver para alcançar tudo isso, porque nas nossas reencarnações, ainda, de acordo com a nossa imperfeição, né, de sermos esses espíritos imperfeitos, a nossa felicidade, ela é relativa. Não é? Porque estamos felizes num dia, no outro nem tanto, não é? Acordamos felizes, um acontecimento no nosso dia já tira a nossa paz, já tira a nossa felicidade, a gente fica com aquilo, né? Qualquer sugestão não muito boa já tira a nossa paz também. Então, quer dizer, a nossa felicidade aqui ainda é relativa, porque nós somos esses espíritos frágeis ainda, esses espíritos imperfeitos, esses espíritos em construção, estamos buscando tudo isso. Mas Emmanuel deixa claro que o que nós recebemos da vida é aquilo que nós necessitamos, e aquilo que é o ideal para nós, neste momento que estamos aqui, para nos melhorarmos. São os recursos que nós precisamos angariar, e a vida nos oferece. A gente tem que olhar para a nossa vida com esse olhar de gratidão, entendendo que o que ela está me trazendo é o que eu preciso. Eu preciso trabalhar esses pontos que a vida me traz, para que eu atinja essa felicidade verdadeira em algum momento, né? Para que eu consiga trabalhar, melhorar essa minha individualidade, com conhecimento e com recursos morais. Então, esse é o nosso trabalho. E aí a gente pensa um pouquinho na infância, né? A Amália falou da criança, da infância, do cuidado. Não é à toa, nada na lei de Deus é em vão, né? Não é à toa que nós temos uma infância até grande, né, em quantidade de anos. Por quê? Porque nós precisamos dessa base que vamos receber na infância para que, quando a gente for externar verdadeiramente a nossa individualidade, através de poder já fazer as nossas escolhas com mais consciência, nós vamos ter uma base que vai ali, que o ideal seria, né, que estivesse ali transformando aquilo que nós precisamos, nos auxiliando. Por isso a missão dos pais ou responsáveis, e por isso a infância. Em mundos superiores, a infância é diferente, é de um outro período de tempo, porque não tem tanta necessidade assim, né, desse aprimoramento como nós precisamos. Então, tudo na lei de Deus é feito da maneira corretinha, né, é feito para a nossa justiça, para o nosso auxílio. Aí vai seguindo Emmanuel, dizendo assim, auxiliando a outrem, né, sugerimos auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes, as dificuldades, os problemas da senda regenerativa, ou seja, aquilo que a vida está nos trazendo, instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ou seja, se as nossas emanações, se aquilo que emitimos e vibramos de sentimento e pensamento, se as nossas palavras e atitudes sugerem, né, sugestionam, induzem com essa força que eles têm algo bom, nós vamos proporcionar aos outros sugestões boas, que vai retornar para nós. É lei de ação e reação, que atua na matéria na mesma intensidade. Então, o bem que eu emito para as pessoas, para o mundo, para a vida, para a minha coletividade, para onde eu estiver, retorna para mim como esse bem na mesma intensidade. É o exemplo, a sugestão que eu estou dando. Aí ele continua dizendo, ajudamos-nos. Olha só, desservimos-nos. Ou seja, tudo aquilo que fizermos ao outro, é Jesus falando para nós, né? Aquilo que fizermos ao outro, estamos fazendo a Cristo e estamos fazendo a nós. Então, se nós queremos essa felicidade, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ser feliz.
Se nós queremos receber essas felicidades da vida, nós temos que, em primeiro momento, emitir para a vida essa felicidade. Se queremos receber coisas boas, nós temos que, em primeiro momento, sugestionar à vida coisas boas. Então, meus amigos, a responsabilidade nunca sai de nós, é sempre nossa. Então, aquilo que a gente quer ter é aquilo que a gente tem que dar, não é, Amália? A gente tem que doar aquilo que a gente quer ter. E ele diz isso, que por intermédio da sugestão espontânea. O que é sugestão espontânea? É aquela que você não se esforça, ou que alguém te fica implorando para fazer alguma coisa. Ela surge de uma maneira natural. Ele diz aqui que plantamos os reflexos da nossa individualidade. Quer dizer, quando você tem uma sugestão espontânea, é porque você já tem uma resposta automática dentro de si. Não precisa ninguém sugerir nada, porque você já toma atitude diante daquilo que é necessário. Olha que coisa bela, aquele que não precisa ser sugestionado, que ele já adquiriu dentro de si, da sua individualidade, esse reflexo. E nós, quem faz isso, vai colher os efeitos na individualidade alheia. Quando uma pessoa vê outra tomando uma atitude espontânea, nossa, que beleza, que espetáculo, eu vou procurar fazer o mesmo. É uma imitação, como nós já vimos aí atrás. E ele diz, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Ele faz uma comparação aqui com esses vegetais, esses cereais. O cânhamo é uma planta que ela nos fornece, das suas folhas, a fibra têxtil, e das sementes pode-se fazer o óleo, e também ela pode ter uso na medicina. Agora, o cânhamo e o trigo. Veja bem, eu vou plantar cânhamo, mas eu não vou colher o trigo, eu vou colher cânhamo. Eu vou plantar o trigo, eu não vou colher cânhamo, eu vou colher trigo. E a mesma coisa é a cenoura e a batata. Plantei cenoura, vou colher cenoura. Plantei batata, vou colher batata. Aí você vê, como a Patrícia disse, ação e reação daquilo que nós sugestionamos ao outro. E ele termina esse estudo de hoje dizendo: somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem, ou com as forças perturbadoras do mal. Então, você vai estudar aí o que você está recebendo de sugestão, se ela é boa, se ela é má, é claro, vai passar pelo gabinete da vontade, e a vontade, com os seus assessores, vai analisar se essa sugestão você deve adquirir para si mesmo ou se você deve repelir. Fica aí, caros amigos, caros amigas, os estudos de hoje. E peço a Deus que abençoe a todos nós e que todos tenham uma boa semana. Com Deus, com Jesus, com a sua família, com as pessoas que você ama. E façam muito bem e ouçam sempre as boas sugestões. Não é, Paty? Sim, vamos procurar, né, Amália? Sempre as boas sugestões e sugestionar também para o bem, né? As Isso. pessoas. Esse um belo capítulo, né? Bastante reflexão aí para a gente pensar a respeito, né? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço nos acompanharem aqui no estudo, nesse em todos do, do canal, né? Horizonte Espírita. Se gostou, curta, compartilha, envia para quem você acha que vai gostar. Se tiver alguma dúvida, comentário, por favor, comente aí, né, Mari? Se a gente souber responder, a gente vai responde, senão a gente vai pesquisar, né? Ou deixe seu comentário mesmo para nós, tá bom? Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, e nos encontramos na próxima terça, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita.
Um abraço a todos, querida Malha, um beijo, e até o nosso próximo estudo. É. Até lá.